quando o pecado não é tratado da forma correta e ele é transmitido, comentado, falado, difundido e traz as consequências que nós sabemos. Então, eu quero usar dois textos para nós tratarmos desse assunto. O primeiro texto, o que fazer quando nós pecamos contra alguém, está em Mateus capítulo 5, e nós iremos do verso 21 até o verso 26, e quando alguém peca contra nós é Mateus 18, de 15 a 20. Nós iremos dar as referências depois, à medida que o nosso estudo prossegue. Eu tenho a expectativa de, no final, abrir para perguntas e respostas, porque é um tema que eu sei desperta muitas dúvidas, especialmente em termos práticos, porque nem todos os casos são iguais, e nós precisamos ter muito discernimento sobre como agir. Vocês vão entender o que eu estou falando à medida que a gente prossegue. Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra mais uma vez, agradecidos pelo que já ouvimos e fomos abençoados, e pedimos que o Senhor continue a nos instruir, especialmente, Senhor, quando nós, lamentavelmente, pecamos ou sofremos os efeitos do pecado em nossa vida. Nos ajuda a tratar disso em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, de 21 a 26, aqui Jesus diz o que nós devemos fazer quando nós pecamos contra alguém. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse ensino de Jesus foi no Sermão do Monte, que é um dos sermões mais conhecidos de Jesus, dirigido particularmente aos seus discípulos, mas tinha uma audiência muito mais ampla do que aqueles que o seguiam. 6 vezes aqui nesse sermão, Jesus dá uma interpretação de algum dos mandamentos ou de alguma das tradições que os judeus tinham. E aqui, no caso, ele está se referindo ao mandamento não matarás. Ele começa dizendo no verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele juntou aqui 2 passagens, uma de Êxodo capítulo 20, que fala do mandamento não matarás, e outra de Deuteronômio capítulo 5, verso 18, que disse que quem matar estará sujeito a julgamento. Então, isso era o que tinha sido dito por Moisés aos antigos, e Jesus agora, e que tinha sido interpretado desde o período do retorno do cativeiro babilônico, tinha sido interpretado pelos rabinos e pelos fariseus como sendo algo meramente formal. Quando diz não matarás, a interpretação é: você não vai tirar a vida de nenhum ser humano. Então, muito localizado na área externa, por assim dizer. E também, quem matar, ele deve ser julgado e condenado. Então, a ideia era que isso era algo externo. Jesus, entretanto, traz agora uma interpretação que amplia o alcance desse mandamento. Veja o que ele diz. Eu, porém, vos digo. Então, o que foi dito foi: não matarás, quem matar está sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês, e aqui vejam que Jesus se apresenta com autoridade, inclusive para reinterpretar ou para dar a interpretação correta do que foi dito antes. Eu digo a vocês que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, quebrou esse mandamento. Então,
não matarás não significa somente não tirarás a vida de alguém, mas significa odiar seu irmão. E ele coloca 3 coisas aqui: proferir um insulto, chamar de tolo e irar-se. Essas 3 atitudes representam a quebra do mandamento não matarás. Eu sei que aqui na ARA a expressão sem motivo está entre colchetes, é que em alguns manuscritos antigos a expressão não aparece. Pode ter sido uma inserção de um escriba querendo deixar mais claro, né? No caso de irar-se sem motivo contra o irmão, como que dizendo assim, tem momentos em que irar-se contra o seu irmão está correto, mas aqui no caso ele está falando de irar-se sem motivo. Eu creio que pela providência de Deus o escriba disse a coisa óbvia, né? Está dizendo óbvio. Quem se irá contra seu irmão, é evidente que é uma ira não justificada, é uma ira que não tem razão de ser. Pode haver uma ira justa. Nós acabamos de ouvir o pastor falar do que aconteceu na abertura das Olimpíadas, e a reação do cristão é de ira, e aqui é uma ira, vamos chamar de santa, mas que deve ser canalizada para o bem, conforme foi dito, mas é possível. Então, Jesus diz isso aqui, que na hora que você se ira contra o seu irmão, sem motivo, sem que haja uma razão para isso, como uma das que eu falei, você está quebrando esse mandamento, não matarás. O alcance do mandamento é muito mais amplo do que externo, alcança nossos pensamentos, nossas intenções e assim por diante. Porque o Deus que deu esse mandamento, Ele conhece o que a gente pensa, Ele sabe as nossas intenções e sonda o mais profundo do nosso coração. Então, quem tiver esses sentimentos já quebrou o mandamento. Aqui ele disse: quem irasse, quem proferir um insulto a seu irmão, ou quem lhe chamar de raca, que é um palavrão em aramaico, que foi traduzido como tolo, mas é um palavrão em aramaico. Então, é um insulto mesmo, né? Quem fizer isso com seu irmão sem motivo, ele está quebrando esse mandamento e está sujeito a todas as penalidades. Apenas uma distinção aqui importante: embora você chamar seu irmão de raca quebre o mandamento tanto quanto se você tivesse dado um tiro na testa dele e matado, as consequências desses 2 pecados são distintas. Embora ambos sejam transgressão da lei de Deus, tirar a vida de um ser humano vai trazer mais consequências do que você insultá-lo no trânsito, porque ele entrou na sua frente e forçou você e você reagiu com um palavrão. As consequências são diferentes, mas formalmente são igualmente pecado e quebra do mandamento, não matarás. E Jesus então toma isso e exemplifica, fala da seriedade disso, exemplificando aqui com aquele momento em que o israelita se apresentava lá no templo para oferecer a sua oferta. Pois aqui introduz a conclusão ou a continuação do que foi dito antes. Se, à luz de tudo isso, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, provavelmente que você insultou, provavelmente que você xingou, provavelmente que você ofendeu, provavelmente que você falou mal. E note, quando trouxer a oferta diante do altar, não tem hora melhor do que essa para você lembrar o que você fez de errado, porque você está trazendo uma oferta a Deus. O israelita fazia isso, né? Estou me lembrando aqui, estou falando do contexto do israelita. Quando o israelita pecava, ele podia chegar no templo trazendo uma oferta, que podia ser um animal morto, dependendo do pecado que tinha sido cometido, poderia ser uma oferta de cereais, poderia ser um holocausto, um animal para ser queimado totalmente. O sacrifício era diferente, eram partes do animal que eram queimadas e outra parte era aproveitada para churrasco. Mas ao
trazer uma oferta pelo seu pecado, o israelita deveria lembrar quem ele ofendeu e com quem ele precisava se reconciliar. Ele estava vindo se reconciliar com Deus. Como é que ele vinha se reconciliar com Deus se ele estava não reconciliado com um irmão que ele ofendeu, insultou e assim por diante? Aí Jesus diz aqui uma coisa que era até impensável, né, para aquela época: deixa diante do altar a tua oferta. Pode parar. É como se Deus dissesse assim: pode parar. Tem coisa mais importante para mim do que você vir cultuar na igreja, trazer as suas ofertas, cantar os seus louvores e me oferecer orações. É que você esteja em comunhão com seus irmãos, sua vida esteja certa, que seus pecados estejam resolvidos. O problema na Bíblia nunca são os nossos pecados. Deus sabe que nós somos pecadores e Deus, quando eu digo a palavra espera que nós pecamos, eu quero só dizer, o pecado nunca vai nos pegar Deus de surpresa. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não resolvidos, não tratados. Aqui é que está o problema. Isso é tão sério a ponto de Jesus dizer: pode parar. Nem precisa vir ao meu culto, não precisa me oferecer orações, não precisa cantar. Antes disso, você precisa fazer uma coisa, que é reconciliar-se com o seu irmão, como ele diz aqui. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a sua oferta. Então, essa parada é momentânea, para que você possa se reconciliar, colocar a vida em ordem contra quem você ofendeu, e só então você volta para prestar culto verdadeiro a Deus. Aqui o Senhor Jesus está continuando o que os profetas disseram. Se você pegar o início de Isaías, capítulo 1, o profeta Isaías, falando da parte de Deus, diz à nação de Israel: quem é que chamou vocês para vir aqui ao templo? Eu não vou aceitar os sacrifícios de vocês, as ofertas eu não vou, de jeito nenhum. Primeiro vocês limpem as mãos, vocês se santifiquem, vocês confessem os seus pecados, aí sim venham, e os seus pecados, ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Várias vezes os profetas no Antigo Testamento disseram ao povo de Israel: Deus prefere misericórdia mais do que sacrifício. Isso foi o que o profeta disse ao rei Saul. O profeta Samuel disse ao rei Saul: será que Deus se importa tanto com carne e sangue de animais e bois do que se pratique a palavra dele? Será que Deus está mais preocupado em que você formalmente venha para a igreja no domingo para cantar louvores a Deus, dizer as coisas de Deus, do que você tenha uma vida reta, de que você ande corretamente diante dos seus irmãos, a ponto de Deus dizer: eu não quero o seu culto, eu não vou aceitar a sua oferta, suas orações estão bloqueadas, você não tem acesso a mim. Você tem que primeiro ir e se reconciliar com seu irmão. Aqui, naturalmente, várias perguntas vão surgir. Tipo assim: o que é que significa se reconciliar com seu irmão? Pressupõe que você foi o ofensor. Não é que o irmão ofendeu você. Aqui foi você que ofendeu. Você ofendeu seu irmão. Chamou ele de raca, você irou-se contra ele, tudo aquilo que nós já vimos. Então, como reconciliar-se? Procura o irmão, antes de mais nada. Não sai falando nada para ninguém. Procura o irmão e diz: meu irmão, eu pequei contra você. O que eu fiz foi errado. Agora eu percebo que eu não devia ter feito. Haveria outras maneiras de resolver o assunto, mas eu irei-me, eu perdi a têmpera, perdi o domínio próprio, falei o que eu não devia, insultei você, falei de você mal para outras pessoas, e eu queria que você me perdoasse. Em nome de Jesus, me perdoe. É isso que você vai fazer. E talvez você tenha que restituir alguma coisa, se isso envolveu dano material à pessoa, se envolveu alguma coisa que afetasse a imagem da pessoa. Isso tudo tem que ser resolvido, isso tudo tem que ser reparado. Agora vem a segunda pergunta: e se o irmão não aceitar? Você está livre, você fez o que era possível fazer. Lembra o que está escrito em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: o quanto estiver em vós,
tenham paz com todos os homens, o quanto for possível, porque às vezes você quer a paz, você quer se reconciliar, você faz tudo, toma todos os passos, mas a pessoa ofendida não quer perdoar. A gente sabe que aquela sensação de você ter sido injustiçado, naquele senso de justiça própria ferida, tem um gostinho bom, né? E a gente não quer abrir mão daquilo, porque aceitar o pedido de perdão significa você abrir mão desse desejo, dessa raiva que é justa, né? que você acha que é justa. Então, pensando como funciona a raça humana, vai ter momentos em que você vai procurar a pessoa para se reconciliar e ela não vai aceitar. Mas você está livre, você cumpriu sua parte, você não pode obrigar a pessoa a aceitar o seu perdão e se reconciliar com você. Nesse caso, então, depois de você ter feito tudo o que é possível para consertar o erro que você cometeu e suas consequências, aí sim, voltando, faça a sua oferta. Deus está pronto para aceitar o seu culto outra vez, aceitar o seu culto outra vez. Gente, isso é muito importante. Às vezes nós pensamos que só vir à igreja é o cumprimento do que Deus requer de nós, e quando é muito mais do que isso, a ponto de Deus dizer: pode parar, eu quero primeiro que você vá ajustar as contas com fulano de tal, e assim por diante. Pense em alguém que se encaixa nessa situação, nessa manhã, e com quem você precisa procurar para conversar. Pastor, se eu for conversar com essa pessoa, vai ser um pipoco, né? Chama o pastor Samuel para ir com você, tá certo? Chama o pastor Samuel. E tem os presbíteros, pode nos acionar, dizer: olha, eu preciso me reconciliar com uma pessoa, mas eu tenho medo de fazer isso sozinho, não sei qual é a reação da pessoa. Então, os pastores da igreja, os presbíteros líderes espirituais da igreja, estão dispostos a ir com você para você fazer isso, mas tem que ser feito. Você tem que se reconciliar. Mas se a pessoa não crê em Deus, é uma pessoa lá do trabalho o texto é primariamente para os irmãos, não é? Se você for e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Mas isso também pode se aplicar, por extensão, a qualquer pessoa que você ofendeu, que você magoou. E eu sei que a pessoa vai estranhar muito quando você chega lá, porque não é assim que funciona lá fora, não é? Mas a pessoa vai estranhar muito quando você chegar lá com atitude de humildade, reconhecimento e pedir desculpas. Mas vocês vão ficar impressionados como um pedido de desculpas abre portas, transforma corações, muda situações mais do que você imagina. Antes de Deus me alcançar aos 23 anos, eu já contei isso aqui para vocês, eu assaltei um posto de gasolina, era o posto do Seu Luís, e a mão armada. E na época foi um caso e tudo. 2 anos depois eu me converti. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi vender um carro, pegar o dinheiro. Meu pai me ajudou, porque naquela época a inflação era impossível de acompanhar, né? Eu peguei o dinheiro correspondente ao que eu tinha roubado, com juros, e fui na casa do Seu Luís. Meu pai disse assim: olha, ele ainda não prescreveu, né? Ele pode denunciar você e você pode sofrer um processo aí. Eu disse: não, eu estou disposto a fazer isso. Eu já senti o chamado de Deus, já tinha sentido o chamado de Deus para pregar, e eu não conseguia pregar em Zaqueu. Então meu coração não me dava liberdade para eu pregar na história de Zaqueu. Então eu fui lá no Seu Luís, cheguei para você lembra de um assalto que teve aqui e aqui? Ele se lembra, disse: fui eu. Está aqui o dinheiro, está aqui esse livro, dei a ele um exemplar da Bíblia. Esse livro mudou minha vida e eu estou à sua disposição. Quero pedir desculpas ao Senhor, que o Senhor me perdoe porque eu fiz aquilo, fiz na minha ignorância. Hoje eu sou um crente, minha vida mudou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me denunciar. O queixo do Seu Luís veio aqui. Ele nunca viu um ladrão arrependido, né? E o meu pedido de perdão, acompanhado do dano de volta e tudo mais, abrandou o coração daquele homem. E não fui denunciado até hoje. Não adianta você me denunciar, que já prescreveu, já passou, tá certo? Já passou. Isso é tão importante que Jesus, para encorajar, agora do verso 25 até o verso 26, Jesus usa de uma instituição da época para encorajar
os seus discípulos a fazer isso que ele está dizendo, de reconciliar-se. Ele diz aqui no verso 25, Jesus imagina duas pessoas que estão em litígio, dois judeus que estão brigando, por conta de uma propriedade, por conta de alguma coisa. Um já insultou o outro, a coisa ficou feia, e está agora, você nesse processo todo é a pessoa errada, você está fazendo a coisa errada, e o seu irmão que está sofrendo prejuízo vai amanhã levar o caso para os juízes, vai denunciar você, a denúncia está pronta. E se você for denunciado, naquele tempo, você seria apenado, seria preso, e você tinha que só sair de lá quando pagava a sua dívida. Aí, nesse caso, o que acontecia? Ele tinha que vender tudo que tinha que vender a mulher e os filhos como escravos, era permitido fazer isso, para ter dinheiro, para ele poder pagar a dívida dele, o montante envolvido na confusão, e poder sair da prisão. E olha o que Jesus diz, nesse caso: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sabedoria comum, Jesus sempre muito sábio nas palavras, dizendo coisas que não precisa ser crente para você entender a lógica. É óbvio, você está sendo levado, você vai ser processado, você vai ser preso. E você só vai sair quando pagar, vai ter que perder tudo que você tem. Então, o que é que o bom senso dita? Chama a pessoa que você ofendeu, que você defraudou, e diz: senta aqui, vamos fazer um acordo. Quanto é que eu te devo? Quanto é que meu erro causou a você de prejuízo? Tanto. Será que a gente poderia resolver isso da seguinte maneira: eu pago uma parte disso, que eu não tenho dinheiro agora, e o resto eu vou pagando mensalmente. Vamos fazer um acordo, mas eu não quero ir para o juiz, que se eu for para o juiz eu vou perder tudo que tenho, vou perder mulher, vou perder filho, vou perder minha vida. Vamos fazer um acordo agora, enquanto eu posso. É isso que Jesus recomenda. E é sabedoria simples, não precisa ser crente, não é, para entender a lógica desse pensamento. Jesus aplica isso, então, ao que ele vem ensinando. Se você, quando chegar para oferecer o seu culto a Deus, você lembrar que você está devendo a seu irmão, lembrar que você o ofendeu, que você o machucou, você o procure nessa vida. Porque se você não resolver agora, esse assunto vai ser levado para o tribunal de Deus. E lá não vai ter misericórdia. Agora você pode ter misericórdia. Isso porque tem gente que diz assim, já ouvi uma mulher dizer isso com relação ao marido. O casal tinha brigado, aí ela estava profundamente ofendida, magoada com o marido, e disse assim, ela tinha magoado o marido também, ela dizia assim: olha, eu levo esse pecado para a sepultura, comigo para o meu túmulo, mas eu não me arrependo e não vou pedir perdão a ele. Ela vai ter uma surpresa quando acordar do outro lado da morte. Não é? Porque se você não resolver aqui, isso vai para o tribunal de Deus. E lá não haverá compaixão e não haverá misericórdia. Por isso que Jesus diz: resolve agora, enquanto você está vivo, enquanto você tem chance. Não sei onde é que está a pessoa, descubra. Já ouviu falar de Google? Vai descobrindo. E procure resolver esse assunto enquanto você pode. Não deixe para morrer com esse assunto não resolvido, porque vai ser transferido para um tribunal, o Supremo Tribunal, e lá não vai ter perdão. Essa passagem aqui tem sido, é isso que a passagem está sendo usada, não é? Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Apenas um detalhe: equivocadamente, teólogos católicos acham que isso aqui está falando do purgatório. Deus vai mandar você para o purgatório e você só sai de lá depois de que pagar uma certa medida de sofrimento, aí depois você vai para o céu. Eu não li nada de purgatório aqui, não é? Isso aqui é uma ilustração da vida real que Jesus trouxe para explicar o ponto dele. E é muito frequente na Bíblia isso, parábolas, alegorias, ilustrações tiradas do cotidiano para explicar um ponto espiritual. Então, é um erro você pegar
todos os detalhes daquilo que está sendo usado como exemplo e dar um sentido espiritual para aquilo ali. A única coisa aqui que Jesus está relacionando é a questão da reconciliação antes do julgamento e do tribunal. Só isso, nada mais. Os detalhes do processo não têm nenhum significado espiritual. Só esse ponto que é o ponto da comparação. Então não tem nada aqui que possa ser usado para falar a respeito de purgatório, como lá na Igreja Católica é dito. Então, gente, é isso que nós temos que fazer quando nós ofendemos alguém. Se você ofendeu alguém, e eu disse desde o começo, fique pensando aí, né, forçando a memória, a quem você precisa pedir perdão. Olha, Deus vai se agradar disso muito mais do que ver você na igreja todo domingo, como está dito aqui. A quem você precisa pedir perdão? Pastor, ele não vai se reconciliar. Não importa, faça a sua parte, e você está liberado disso, dessa obrigação aqui. Isso é quando a gente peca contra alguém. Agora vamos ver o contrário, né? Quando nós é que fomos ofendidos. Agora vamos virar flip, né? Flip a situação agora, e agora vamos ver o que é que a gente faz quando a gente é ofendido, e eu peço que você abra agora em Mateus 18. Eu vou ler o texto todo. Palavras ainda do Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. São 3 passos para fazer quando o irmão peca. A primeira coisa que a gente precisa resolver é mais uma vez o bendito parênteses, não é? Verso 15, se teu irmão pecar, entre parênteses, contra ti. Isso aqui é fácil resolver. Sabe por que aqui isso está aqui? Um escriba, copiando o Evangelho de Mateus, ele chegou, copiou isso aqui, foi continuando e continue. Aí quando chegou no verso 21, ele percebeu o seguinte: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí ele disse: Jesus está falando no caso de alguém pecar contra mim, né? Então ele pega essa expressão contra mim, contra ti, e traz lá para o verso 15. Ele interpreta, ele está explicando as palavras de Jesus. Quando Jesus diz: se teu irmão pecar, Jesus quer dizer pecar contra ti, né? Então ele pegou e trouxe para cá para fazer uma explicação. Não seria necessário, porque todo o contexto mostra que é isso mesmo, mas o escriba já se adiantou e facilitou para nós aqui a interpretação do versículo. Está falando no pecado de alguém contra mim. São 3 passos. O primeiro passo é você ir falar com seu irmão. É aqui que morre. Se a gente seguir esses 3 passos, acabou a fofoca na igreja. Sabe como é o pessoal falando? Aliás, não é nem isso hoje em dia, né? No grupo de Zap, é o famoso Zap, né? As chamadas tias do Zap, que passam o dia todo no Zap falando mal da vida dos outros. E eu falei mal da tia, né? Isso aqui é politicamente incorreto, dá processo isso aí. É o pessoal do Zap, né? O pessoal do Zap, né? Que fica usando o Zap para... Se a gente seguir esses passos aqui, acabou fofoca na igreja, maledicência, disse-me-disse e tudo mais. Qual é o primeiro passo? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. A palavra arguir significa você inquirir. Você vai ao seu irmão que pecou contra você, que você acha que pecou contra você, e você inquire, diz: é isso mesmo que você disse? Foi isso mesmo que você fez? Era essa realmente a sua intenção? A palavra arguir denota uma busca e esclarecimento dos fatos. E a melhor coisa é olho no olho. Marque um café, não faz por Zap não, porque
pelos meios de comunicação, a gente perde muita coisa, igual aquele casal, né, já idoso, que tinha um filho na universidade, eles estavam pagando a universidade do filho, o sustento do filho. Um dia o pai chegou furioso para a mãe e dizendo: olha aqui, o que é que dá, está vendo? Olha aqui o que é que ele mandou. Aí mostrou lá o celular, a mãe olhou e o pai disse: olha, lê aqui, ó, pai, mande dinheiro. Isso é um absurdo. Aí a mãe disse: não, você está lendo errado. Não é isso que está dizendo, não. O que é que está dizendo então? Disse: pai, mande dinheiro. É o tom que faz a música, não é verdade? Então, senta com a pessoa, porque tom de voz, os olhos, o jeito, tudo isso transmite também. É a melhor forma. Marca um café e vai arguir seu irmão. Eu quero saber se isso aqui é verdadeiro. Você falou isso, é tudo. É claro que se isso foi cometido via internet, por alguém lá do Brasil contra você aqui, o mais perto do que eu estou falando é uma videochamada, né? Fazer uma chamada de vídeo, no Zap dá para fazer, e aí você está vendo a pessoa e conversa com a pessoa. Vai arguir a pessoa e dá a chance à pessoa de se explicar. Já me aconteceu no cumprimento disso aqui, que eu fui falar com a pessoa disse: não, Augustus, não foi isso que eu falei, não. Você entendeu completamente errado, não é isso não, me desculpa, não era isso que eu queria dizer, era isso, isso e isso. Eu digo: graças a Deus. Resolvido, pronto. Se você ganhar seu irmão, ou seja, se seu irmão explicar, arrepender-se, pedir perdão, ou qualquer outra coisa que resolva ali, diz aqui, você ganhou seu irmão. O objetivo de você ir falar com quem ofendeu você, não é você intimidar a pessoa, mas você ganhar aquela pessoa. Quer dizer, ganhar a amizade dela, a confiança dela, a sinceridade dela, a gratidão dela, porque você, antes de espalhar isso pelo mundo, você deu a ela a oportunidade de colocar as coisas em ordem. Então, se a pessoa lhe ouvir, você ganhou seu irmão. Que coisa maravilhosa, ganhou seu irmão. Ao passo que, se aquela pessoa que pecou contra você, em vez de você fazer isso, você for falar dela para outras pessoas, você não ganhou a pessoa, você ganhou o inimigo. Você vai ganhar um inimigo. Mas se você proceder assim, você ganhou o seu irmão. O assunto morreu, não se fala mais nisso. Fofoca morta no berço. Matou no berço e ainda mostrou o pau, como a gente diz por aí. Então, acabado. Mas pode acontecer. Segundo passo, verso 16. Se ele não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Você cumpriu o primeiro passo, a pessoa diz: não, é isso mesmo. Eu acho que você é isso, fiz isso mesmo, não estou arrependido, aquele negócio era esse mesmo, você é que está errado. Então você não está satisfeito, a pessoa não se reconciliou, não pediu perdão, você está convencida de que a pessoa realmente pecou contra você. Próximo passo a solução não é desistir, porque se desistir, você vai ficar amargurado, você vai ter aquela amargura contra aquela pessoa o resto da vida. Então não desista. Amargura, pastor, eu ouvi alguém falou isso aqui, amargura é você tomar veneno querendo que o outro morra, né? A amargura só vai matar você mesmo, você vai ficar amargurado. Então, mais um passo para resolver o assunto, leva 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é baseado no que dizia a lei de Moisés, que toda a verdade seria estabelecida sempre pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, que não se aceitasse denúncia contra ninguém, a não ser com base nisso. Então você chama 2 ou 3 pessoas, se quiser chamar. 2 ou 3, eu falei 1 ou 2, perdão. 2 ou 3 testemunhas. Isso aí. Se ele toma aí não consigo. Não, sim, é verdade. Aí é um petit comité, né? Que você com mais 1, 2 e aí com mais 2, 3. Aqui, se você leva consigo, pastor, não me atrapalhe não. Se você leva mais uma, aí é 2. E você leva mais 2, aí completa 3, que é o que a lei de Moisés está dizendo, pastor. Tá certo? Pronto. A ideia é que... Ficou claro agora, né? A ideia é o seguinte:
que se a pessoa não ouviu você individualmente, talvez diante de um petit comitê, uma comissão de 2 ou 3 pessoas, somando aqui, né? Então, a pessoa vai se intimidar. Eu já passei por situações assim, raras. Me lembro talvez de 1 ou 2 situações em que isso aconteceu. Que chamando a pessoa, novamente, não num tom ameaçador, mas chamando a pessoa, você pode dizer: olha, eu estou aqui com esses irmãos, eles são testemunhas do que eu vou dizer para você agora, tá certo? Isso. E aí, aquelas pessoas estão ali para testemunhar a reação da pessoa diante do que você está dizendo. Se ela ouvir, se diante desse petit comitê, ela entender o seu erro, pedir perdão, você ganhou o seu irmão. Morreu o assunto ali. Ninguém precisa saber de nada, está tudo resolvido diante de Deus, não tem consequências maiores. Mas e se a pessoa não ouvir também essa comissão? Aí diz aqui o Senhor Jesus, que se ele não os atender, verso 17, dize-o à igreja. Agora é a hora de você não mais procurar a pessoa, mas procurar a igreja. Pressupõe-se de que eles são membros da mesma congregação, da mesma igreja, ou são crentes em Cristo e frequentam, embora igrejas diferentes, são irmãos em Cristo. Você vai procurar a igreja. As igrejas hoje, elas têm modelos diferentes de liderança. Na época de Jesus, a igreja que se espelhava na sinagoga, ela tinha o seu conselho composto de elders, de presbíteros, que eram responsáveis pela administração espiritual e financeira, administrativa de toda a comunidade. E era assim que era na sinagoga, e era assim que as igrejas no século I se organizaram. Hoje em dia nós temos modelos diferentes. Levar a igreja, no caso batista, significa levar para a assembleia da igreja, a assembleia que vai decidir. No caso de uma igreja episcopal, metodista, anglicana, vai ser o bispo que é a autoridade maior e ele pode resolver essas coisas sem convocar a assembleia. No caso de uma igreja presbiteriana como é a nossa, aqui significa levar ao conselho da igreja, que é feito dos presbíteros que vocês elegeram para serem os seus representantes e para serem aqueles através de quem Deus vai abençoar a sua vida. E aí o conselho vai se reunir, provavelmente vai chamar a pessoa, vai chamar você, vai chamar as testemunhas e diante disso tudo vai julgar o caso e vai dizer para o irmão em pecado que ele precisa se arrepender e mudar de vida. 2 coisas podem acontecer como nas outras etapas também. Ele pode se arrepender nessa terceira etapa, e aí o assunto está resolvido, está perdoado, ou ele pode dizer: não, eu acho que eu estou certo, quero continuar a minha vida dessa forma, não quero mudar de atitude e tudo mais. E aí compete à igreja, no verso 17, se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa expressão, gentil e publicano, era usada na época de Jesus para se referir àqueles que não faziam parte da comunidade de Israel e do povo de Deus. Então, aqui significa excluir a pessoa da comunidade como se não fosse crente. A pessoa se botou para fora, porque ela foi, não é que a igreja botou para fora, mas ela se colocou para fora, porque ela teve 3 oportunidades de reconhecer seu erro, mudar de vida, passar pelo processo de transformação. Ela persiste no seu erro, ela endurece o seu coração, o que é uma evidência de que ela não é crente, porque o crente verdadeiro, diante da verdade, ele se humilha, como Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã. Chegando-se à conclusão, então, de que a pessoa realmente não é convertida, para poder ficar dessa maneira endurecida, a igreja, então, pode excluir aquela pessoa. Parece duro, é um processo difícil, mas aí Jesus dá 3 encorajamentos, do verso 18 até o verso 20. Primeiro encorajamento no verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus.
o ligar e desligar aqui não é botar ele para fora ou manter ele dentro. É ligar a pessoa ao seu pecado. Tudo aquilo que vocês ligarem aqui na terra, ou seja, se vocês disserem, essa pessoa não é crente, ela está em pecado, é isso que é ligou, você ligou aquela pessoa ao pecado dela. Então, ela está excluída e Jesus diz aqui que isso terá sido ratificado nos céus. Ou seja, tem aprovação divina. Se o processo seguiu esses passos, a decisão tomada aqui, ela é a decisão que Deus deseja que seja tomada, é a decisão correta. Jesus está garantindo isso. Se vocês seguirem esses passos aqui, nesse processo, então, Deus está aprovando o que vocês ligarem, Ele ligou também. Se aquilo que vocês desligarem, desliga a pessoa do pecado dela. Ela se arrependeu, ela confessou, então você desligou, isso terá sido desligado no céu também, tem aprovação divina. Gente, que autoridade Cristo está dando aqui à sua igreja, e que responsabilidade dos pastores, presbíteros, das assembleias que vão decidir em casos como esse. É por isso que o processo tem que seguir todos os passos. Você não pode levianamente chegar na igreja e acusar uma pessoa, ou falar mal dela, ou zombar daquela pessoa, ou trazer algum prejuízo. Olha a seriedade com que Jesus trata dessa questão. Se você pretende realmente se reconciliar, resolver sua vida com alguém, siga esses passos aqui. Aqui não tem fofoca, não tem nada, é tudo certinho, conforme Jesus mandou. E no final você vai ter Deus confirmando o que foi feito. E em muitos casos de exclusão, eu me lembro particularmente de um diácono lá da primeira igreja do Recife, que ele já morreu, porque faz muito tempo posso falar, né? Ele chegava bêbado na igreja. Chegava bêbado. Domingo de manhã ele já chegava pelas tabelas lá. Bêbado. Foi um dos primeiros casos de disciplina. Primeiro eu fui na casa dele, conversei com ele, dei oportunidade, ele pediu perdão, jogou fora as garrafas de uísque, tudo que ele tinha lá. Ficou aí. 2 meses depois, lá estava ele bêbado de novo na igreja, né? E dessa feita eu levei 2 presbíteros comigo. E nós fomos na casa dele, conversamos com ele, exortamos a respeito disso. Não adiantou, para tornar uma longa história curta, depois de 6 meses nós tivemos que tirá-lo da igreja, expelir, não é? Tirá-lo da função de diácono. Então, esse homem passou 1 ano fora da igreja. 1 ano depois ele volta. E ele diz, pastor, hoje eu entendo que era necessário. Ele saiu furioso, né? Furioso, porque ninguém vai passar por um processo desse e sair feliz, né? A não ser quem esteja arrependido. Mas ele estava furioso. Chegou 1 ano depois, dizendo, pastor, eu quero voltar para a igreja. Eu agora entendo o que é que vocês fizeram. E até o tempo que eu fiquei na igreja, ainda mais alguns anos, esse homem estava sóbrio o tempo todo, um dos melhores diáconos que a gente tinha lá. Então, isso funciona se for feito da maneira correta. Segundo encorajamento de Jesus, verso 19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus promete à igreja que se ela fizer isso por unanimidade, concordando, então essa disciplina vai ter o seu efeito desejado, porque o processo todo visa restaurar a pessoa. Então, se nós concordarmos, lembra que os 2 ou 3 aqui já foi mencionado antes, né? Também vos digo que se 2 dentre vós, lembrando que Jesus disse, toma 2 pessoas, então ainda está falando da disciplina. Isso aqui não é um cheque em branco para você e seu marido se juntar e dizer assim, nós estamos concordando que o Senhor vai nos dar um Lincoln Continental Escalade o ano que vem. É o top? Falei? Não, nem conheço direito, né? Então, um Jaguar, alguma coisa. E Deus disse, não, já que vocês 2 estão concordando, eu vou dar isso aí. Isso aqui não é um cheque em branco para vocês pedirem juntos o que vocês querem. O contexto é de disciplina. Estamos tratando aí da restauração de um irmão. O que está dizendo é que se esses passos forem seguidos e vocês estiverem unânimes nisso, nesse processo, que é de desligar ou ligar, então, isso eu estou com vocês. Isso vai ser de acordo com minha vontade.
É um encorajamento que o Senhor Jesus dá, né? O segundo encorajamento. O terceiro está no verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando a igreja se reúne com o propósito de tratar do pecado de um irmão, se ela está fazendo o processo da maneira certa, o Senhor Jesus está ali no meio. Ele preside, Ele julga, Ele restaura, Ele abençoa, Ele salva, Ele perdoa, reconcilia, e é isso que nos interessa. Nós não queremos um processo humano, nós queremos um processo que, além de humano, ele conte com a presença do Senhor Jesus, para que tudo corra bem, que tudo vai bem. Gente, se a gente é trabalhoso, dá canseira, dá, mas é a coisa certa. É melhor do que você, quando for ofendido, você simplesmente não fazer nada, não ir procurar a pessoa e vai se queixar no Zap, vai se queixar com as outras pessoas, aí aquela história se espalha, feito fogo de pradaria pela igreja, daqui a pouco está todo mundo lá no íntimo do coração julgando e condenando aquela pessoa porque ela fez mal a você. E não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Se o irmão pecar, vá primeiro conversar com ele. E daí siga todo o processo. Se você ganhou, se ele ouvir, você ganhou, acabou. Se não ouvir, petit comité. Se não ouvir o petit comité, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, gentil e publicano. Mas seguiu todo o processo. Amém? É assim que a gente deve lidar com o pecado. Quando a gente ofende e quando a gente é ofendido. E um dos efeitos é esse que eu falei, que a fofoca acaba. Eu vou orar com vocês, em seguida nós vamos partir para um período de perguntas e respostas, depois que a eficiente Ana Lopes me trouxer. Olha, gente, tem 2 livros na livraria sobre o assunto. Tem um de Timothy Keller, Perdoar, porque devo e como posso. Tudo que eu falei em 35 minutos, ele conseguiu botar aqui nesse livrão grosso, tá certo? Então, vale a pena. Tim Keller, que é bem conhecido. E outro muito conhecido é o Jay Adams, de Perdoado a Perdoador, aprendendo a perdoar uns aos outros da forma de Deus. Perdoar não é fácil, né, gente? Até porque vem aquela pergunta, eu tenho que perdoar e conviver, né? Então, essa é uma pergunta complicada que eu sei que vai aparecer, então estamos prontos aí para responder. Vamos orar. Pai querido, o Senhor nos perdoou, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor teve compaixão de nós. Ajuda-nos a ter também compaixão com aqueles que nos ofendem e também a buscar compaixão daqueles que nós ofendemos, para que seja uma igreja de pecadores perdoados, pecadores que sabem conviver com seus erros, com irmãos imperfeitos, como também nós somos. Eu oro por aqueles que aqui nessa manhã se lembraram de situações que eles precisam resolver. Que o Senhor conceda graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Regras da pergunta. Uma pergunta por pessoa. Então, hoje eu estou fazendo promoção. Cada pergunta vai ganhar de brinde uma resposta. Tá certo? Então, não tem mais. Segundo, procure ficar no tema. Tá certo? Nós estamos falando dessa questão do perdão e do pecado, como tratar. E terceiro, é isso mesmo, né? Tem mais alguma regra? Terceiro, faça a pergunta. Pode fazer a pergunta. Vamos lá, é só levantar a mão e aí o microfone vai, por gentileza. Pastor, no caso de uma pessoa da liderança cometer um pecado e chegar até a terceira etapa, né, de confronto com a igreja e o caso dele ser expulso, convém nessa situação trazer a situação para toda a congregação ou só manter na liderança? Deixa eu ver se eu entendi. É o caso de um pastor que caiu em pecado, você tomou conhecimento, e como seria o procedimento? Seria isso ou tem mais alguma coisa que eu não peguei? Chegando na terceira etapa de terceira confronto, etapa. seria necessário trazer para toda a congregação da igreja? Seria. Aqui ele está dizendo, dize a igreja, no caso especialmente de líderes, que geralmente o pecado deles acaba se tornando público, então o processo todo tem que acontecer, mas o desfecho tem que ser público. Dói, machuca, queima o nome da pessoa, é triste para o Evangelho de Cristo, tem gente que vai largar a igreja por conta disso,
mas é o preço da verdade. Nós não podemos deixar o pecado passar em branco. O pecado tem que ser tratado na devida proporção, né? Precisamos ter cuidado para não sermos desproporcionais no tratamento do pecado, ou para mais ou para menos, mas com justiça, fazer com justiça temperada com misericórdia. Tá bom? Muito boa pergunta. Próxima, levanta a mão aí. Fala aí, Luiz. De novo, o senhor me confundiu com o Luiz. É Felipe. Então, Tudo bem, eu sou o irmão dele. Eu lhe peço perdão. Sem problema, você está perdoado. Então, resolvido o assunto, ninguém fala mais nisso. A gente combinou de praticar isso, né, pastor? Foi, exatamente. A pergunta é sobre as testemunhas, uma ou duas. Pela explicação que o senhor deu, eu entendi que eles precisavam apenas estar presentes como testemunha da sua conversa com outra pessoa. Isso quer dizer que elas não precisam necessariamente ter visto o irmão pecando naquele ato? Eu sempre me perguntei isso aí, quando eu chego nessa parte. São duas possibilidades ou uma combinação de ambas? Uma combinação de ambas. Pelo menos uma ou duas daquelas testemunhas deveriam ter algum conhecimento do caso, para poder backup aquilo que você vai dizer. E elas depois seriam testemunhas de que você, de fato, procurou e elas testemunharam a reação. Acho que a melhor resposta é uma combinação das duas coisas, tá? Quando você vai falar com a pessoa a segunda vez, você levaria alguém como parte daquela comissão que tem algum conhecimento do caso, porque senão vai ficar sua palavra contra a palavra da pessoa. Então, é importante que você tenha como provar que houve, de fato, uma ofensa e um pecado. Excelente, Felipe. Muito bom. Quem mais? Por favor. Pastor, a minha dúvida é um pouco simples. A gente falou muito da questão de você ser confrontado, ter uma ofensa pelo outro, ou você confrontar o outro, ter uma ofensa pelo outro. Mas e no caso em que você vê a pessoa em pecado, em falha, você, de certo modo, até se indigna, que não venha se tornar algo pecaminoso, e você decide confrontá-la, exortar a pessoa que você está vendo errado. Isso seria somente intromissão à vida daquela pessoa, ou é algo que a gente pode fazer ou não? Obrigado. Você está se referindo ao caso de você ver alguém que está cometendo um pecado que não é contra você. E não é, a pessoa está em pecado. Eu estou de fora, exatamente. Eu creio que o princípio é o mesmo. Você vai, em vez de começar a se juntar ao coro dos que estão indignados e que não fazem nada, falando pelas costas, você chega, vai na pessoa e diz: olha, não sei se você notou, mas está todo mundo falando que você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e eu queria perguntar para você, qual a verdade dos fatos? E a pessoa vai se explicar ou dizer: não, eu fiz isso mesmo, enfim, e dependendo da reação dela, você vai para o passo 2, o passo 3 e assim por diante. Eu recentemente, não aqui, claro, mas durante esses últimos anos de pastorado em Recife, nós enfrentamos o caso no conselho exatamente disso, de um membro da igreja que viu o pecado de um outro irmão, de uma pessoa da igreja, conversou com aquela pessoa mais de uma vez, seguiu os passos de Mateus 18, finalmente fez a denúncia, trouxe a denúncia para o conselho, e o resultado foi que aquela pessoa foi apenada, ela foi suspensa, foi tirada do seu ofício, porque realmente ela estava em pecado. Então é possível fazer sim, não é só se o meu irmão pecar contra mim, mas é possível fazer isso aí. Tá bom? Vamos lá. Pastor, por favor. Eu tenho uma pergunta. No caso, quando nós fazemos alguma coisa para outra pessoa, a gente reconhece o nosso erro, nós pedimos desculpa para a pessoa. No caso, a pessoa não aceita desculpa e leva o caso para dentro da igreja. Como que a gente procede nessa situação? Cada caso é um caso. Aí vai ser difícil passar uma regra. A pessoa veja bem, quando você for falar com a pessoa e você resolver que deve seguir os passos para apresentar uma denúncia contra a pessoa, é bom que você tenha testemunhas e que você esteja bem embasado, que você tenha provas. Porque se você tentar processar alguém, denunciar alguém, e você não tiver as provas, isso vira contra você. Na lei da igreja presbiteriana, está escrito que quem tentar processar alguém e não apresentar as provas e a evidência,
ele está sujeito a ser processado por calúnia e difamação. O pastor pastor Samuel, está vendo como eu estou hoje? Estou misturando tudo. O pastor Samuel tem um termo para isso, é contra reconvenção, é um termo jurídico, não é isso? Quando alguém tenta processar alguém e o negócio backfires, o tiro sai pela culatra porque você fez de maneira leviana. Então, na igreja funciona assim também. Se você vai seguir esse processo, então é bom que você tenha todas as evidências e todas as provas, senão vai ser a palavra de um contra o outro. E na igreja não vale isso aí. Tem que ter evidência e prova. Tá bom? Vamos lá. Pastor, Diga, Tiago. em Mateus 18, no versículo 18 a 20, ele se refere à igreja ou ao conselho? É como eu disse, depende do modelo de igreja. Se for uma igreja batista, onde tem uma assembleia, então vai ter que começar pela assembleia. Nas igrejas reformadas, tem um conselho, antes de chegar na assembleia. Então, primeiro seria informar o conselho, e do conselho vai para a assembleia. Exclusão de membro, ela tem que ser feita em público. E deposição do cargo também tem que ser feita em público. E dependendo do tipo de pecado, em alguns casos, se ele não foi, por exemplo, se foi uma briga de casal, a mulher deu um tapa na cara do marido, arranhou o marido e tudo mais, e ficou só entre eles, né? Não precisa ser público a denúncia da mulher, a arranhadora, não precisa. Sim. Pode ficar ali no conselho mesmo. A regra é a seguinte: o tratamento do pecado é proporcional à extensão do pecado, o quanto ele avançou e em quem ele tocou. É que, principalmente ali no versículo 20, a gente vê muito... as pessoas utilizam esse texto fora do contexto, onde 2 ou 3 estão reunidos ali, eu estou, e aí passa a ser usar um texto, a gente se reuniu aqui, Deus está aqui presente. Eles chamam de oração de concordância, é o nome que dá geralmente nas igrejas neopentecostais, é isso aí. Mas tem que ver o contexto, está falando de disciplina. Mais alguma? Não? Ou vocês não entenderam nada ou entenderam tudo? Sim. Fala, meu irmão. Pastor, eu gostaria de entender com relação ao mandamento que diz que não matarás. Não matarás. Como é que uma pessoa que é crente pode matar uma pessoa e não sentir ódio para matar? E como isso pode não ser ligado ao mandamento não matarás? Como é que uma pessoa pode sentir ódio e não ser quebra do mandamento? Como é que se pode matar uma pessoa sem sentir ódio? E outra, e o mandamento não matarás. Como é que um crente pode estar usando esse direito de matar uma pessoa, mesmo sabendo que não pode matar, como diz o mandamento? Justificando que é autodefesa. Sim, veja só, eu vou dizer o que é que a Bíblia fala sobre isso e talvez isso aí ajude a resolver a pergunta. O mandamento não matarás, ele significa literalmente não assassinarás. Por quê? Porque logo em seguida, a mesma lei de Moisés vai dizer que se um ladrão entrar na casa de alguém durante a noite e for surpreendido e morto pelo dono da casa, o sangue do ladrão não cairá sobre o dono da casa, porque foi em legítima defesa, na defesa da sua família, na defesa da sua própria vida. Então, a Bíblia permite você se defender em casos de ameaça de morte. Então, ficando comprovado que havia risco de morte, ou seu, ou da sua família, e você reagiu a isso aí, biblicamente falando, você estava isento. Você estava isento. O segundo caso era no caso de guerra, na guerra assim chamada guerra sagrada, né? Deus determinando ou a defesa da nação de Israel ou o extermínio daquelas nações ímpias que durante anos haviam pecado, séculos, pecado contra Deus. Israel seria um instrumento do juízo de Deus. Então, são as duas únicas exceções ao mandamento não matarás: a autodefesa e em caso de guerra de defesa, quando você está na defesa do seu país, está fazendo o serviço militar, você vai para o campo de batalha,
vai defender sua família, sua pátria, sua igreja. Então, nesse ponto seria permitido. Essa é a interpretação que a Igreja Reformada dá ao mandamento. E você quebra esse mandamento quando você odeia, xinga, né? Insulta ou faz qualquer outra coisa que equivaleria fisicamente a tirar a vida do irmão. Tá? É assim que a gente vê o mandamento. Vamos lá. Reverendo, Pois não. considerando que na igreja há desde pessoas neófitas até as mais experientes, no passo 2 de Mateus 18, qual a recomendação que o senhor dá para que nós possamos escolher essas testemunhas? Porque a minha zona de conforto é chamar pessoas com quem eu convivo e que normalmente me apoiam, e isso gera um estado meio tendencioso. Qual a sua recomendação quando nós vamos eleger essas testemunhas que vão nos acompanhar nesse processo? Veja só, vou mais uma vez apelar para a lei da Igreja Presbiteriana. No caso de um processo, quem for seu parente não pode testemunhar a seu favor. Já começa por aí. Não pode. Então, não leve parente, porque se o processo continuar, lá na frente, ele vai ter que ser afastado. Então, não pode ser parente seu. Escolha pessoas maduras da igreja, de preferência alguém da liderança. Pode ser 3 presbíteros, pode ser um pastor e um presbítero, 3 pastores, pode ser. E, de preferência, alguém que tem conhecimento do caso e que possa dizer, isso aqui é justo que está sendo feito, não é um negócio leviano. Então, isso aí seria os critérios. Não seja familiar, para não haver uma acusação depois, ou alguém muito próximo, alguém que seja experiente e, de preferência, que tenha conhecimento do caso. Isso para deixar tudo muito transparente e liso. Porque quando chega no processo em si, para ser julgado, a defesa do acusado, ele pode levantar tudo isso. Tem um nomezinho, né, que é sobre as testemunhas. Nossa, passei por tanto processo, não contra mim, mas presidindo esses processos. A testemunha é incompetência da testemunha, suspeição, exatamente, suspeição. Então, eles podem arguir suspeição, então sua testemunha não vale. E aí, tá bom? Acabou? Muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Samuel, para terminar. Gente, esse é sem dúvida alguma um dos assuntos mais complexos, mais difíceis de serem colocados em prática, porque a gente lida com a nossa zona de conforto. A coisa mais fácil, quando os discípulos ouviram esse tipo de coisa, eles perguntaram a Jesus, é melhor então não ir por esse caminho, é difícil, é extremamente difícil. Entretanto, é urgente que, como igreja, como pessoas, como família, a gente aprenda, porque a gente evita problemas futuros. A gente tem problemas quando eles existem, mas a gente resolve os problemas na raiz, na fonte. E é por isso que uma das 3 marcas de uma igreja verdadeira é a disciplina. É quando a gente cuida, por mais difícil que isso seja, e peso para os líderes da igreja. Por isso também que a gente diz para os homens da igreja que não se tornem muitos líderes, porque os líderes receberão juízo dobrado. É duro e é difícil ter essa posição, mas louvado seja Deus pelo ensino, porque se isso for colocado em prática, 2 coisas. O pastor Augusto disse aqui, acaba a fofoca na igreja, e acaba mesmo. E segundo, praticamente todos os problemas vão ser resolvidos, porque a Bíblia funciona, ela é a palavra de Deus e ela funciona. Então, vamos colocar isso em prática e, quem sabe, conversas importantes vão acontecer nos próximos dias a partir de vocês, daquilo que fomos instruídos nessa manhã, tá bom? Deixa eu orar e alguém pode me dizer se já está... Então, já está certo? Então, já vou orar pelo almoço também. Deus amado, que privilégio a gente poder ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela diz para a gente que
haveriam dias em que as pessoas não iam querer se submeter a ouvir esse tipo de coisa. E isso mexe na nossa zona de conforto. Quem vocês pensam que são? E não julgueis, e textos fora do contexto que, certamente, Senhor Deus, a gente te agradece pela instrução aqui nessa igreja. E te pedimos que o Senhor nos dê a maturidade suficiente e o desejo de sempre seguir a Tua palavra, e que os resultados disso possam ser colhidos para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelo almoço, obrigado pelos que nos visitam nessa manhã, que eles possam se sentir em casa entre a gente, e que o Senhor receba na nossa vida toda a honra e toda a glória. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Todos estão convidados, e que os visitantes possam ter prioridade aí no nosso almoço.